vamos tentar dar uma agilizada aqui nessa parte final. Vamos ler o capítulo 13. O capítulo 12 terminou com essa frase aqui, ó. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, ele estava no céu, ele foi defenestrado, né, do céu, ele foi jogado para a terra, ele ainda tenta perseguir a mulher, o texto diz aí, mas o que ele vai tentar perseguir mesmo são os descendentes dela. A ideia é a continuação da história da mulher, a versão neotestamentária da mulher. Até aqui nós vimos a versão veterotestamentária da mulher, mas existe uma versão neotestamentária, porque a semente santa continua. E mais do que nunca, agora, ela não é mais uma questão sanguínea. Okay? Paulo fala, nunca foi, tecnicamente nunca foi, ainda que Deus tenha levado o sangue em consideração, mas nunca foi a palavra final, porque é a promessa. São os eleitos. Exatamente agora existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E a guerra continua, né? A disputa, a inimizade continua, ela é necessária. Ela só vai terminar mesmo quando... como foi que Jesus disse na parábola do joio e do trigo? É bem interessante essa parábola, porque ele disse assim, o joio são os filhos do maligno, os filhos do diabo. E o trigo são os filhos de Deus. E não dá para separá-los. Não dá para separá-los. Não agora. Só na colheita. Só no fim. Só no juízo final separa. Aí sim, bodes para lá, ovelhas para cá. Até lá, tudo junto. Até lá, o conflito continua. O dragão vem para a terra, e agora o que acontece? Né? Ele se põe em pé sobre a areia do mar. E aí, do mar, o texto diz no verso 13, vi emergir do mar uma besta, capítulo 13, verso 1, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Ou seja, é um monstro, é um ser monstruoso, que está surgindo do mar, levantando-se do mar. É como se o diabo estivesse conjurando ele, né? O diabo o está fazendo surgir, ele que está chamando, venha, suba, venha, você vai ser o meu instrumento, você vai ser o meu aliado, eu vou te usar como um instrumento para perseguir os demais descendentes da mulher. A ideia parece ser o seguinte, que o diabo agora não pode fazer isso pessoalmente, porque ele está restrito, mas ele pode usar instrumentos para fazer isso. E esse instrumento é justamente muito parecido com ele, o próprio diabo. Veja que interessante, o dragão foi descrito lá em cima, no capítulo 12, como tendo o quê? Ele tinha 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Essa relação 7 por 10 aqui do dragão, é aquela história do tenta ser uma coisa, mas é outra. Tenta parecer uma coisa, mas é outra. O 7 é o número de Deus, é o número divino em Apocalipse. Então ele tenta usar o 7, mas o 10 está lá para mostrar quem ele de fato é. O número 10 é o número em Apocalipse para o mal, né? Por isso que eu sempre brinco com meus alunos, eu não dou 10 para ninguém. Porque 10 é maligno. Contente-se com 7. 7 está de bom tamanho, né? Para esse trabalhinho michuruca aí. Então, 7 está ótimo. Contente-se com o número 7. A besta é uma espécie de criatura do dragão, porque a besta tem o quê? Mesma coisa. Ela tem 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, mas ela é mais 10 do que 7. Ou seja, ela é mais escancaradamente o dragão do que o próprio dragão. Tem mais 10 na besta do que 10 no dragão. Quem é essa besta? Então, ele começa a narrar aqui. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Aqui a gente teria que fazer, não vamos fazer por questão de tempo, mas tem que fazer a mesma brincadeirinha que se fez no começo entre Apocalipse 12 e Gênesis 3. Agora nós teríamos que fazer entre Apocalipse 13 e Daniel 7. A gente podia pintar as duas
os dois textos falar aqui, o que tem igual 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 aqui. E é bem interessante porque lá em Daniel 7, ele teve um sonho, né? E ele viu que 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Ele viu 4 animais do mar. O primeiro era como o leão, e tinha asas de águia. O segundo, ele diz, era como um urso, e um dos lados desse urso era mais forte. Tal. O terceiro era como leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. E depois o quarto é que é esse animal terrível, que ele diz que era indescritível, um quarto animal terrível, espantoso, sobremodo forte, mas ele não descreve esse quarto animal lá com todas as letras. Mas olha que interessante, é a ordem inversa. É a ordem inversa. Qual foi a ordem que Daniel viu? Ele viu, primeiro, um animal que era como leão. Depois, ele viu um animal que era como urso. E depois, um animal que era como leopardo. E aqui, e finalmente, o quarto animal terrível. E aqui João vê primeiro o animal terrível, a grande besta, e aí a descreve como sendo igual ao leopardo, igual ao urso e alguma coisa do leão. Ou seja, são as mesmas ideias, as mesmas figuras de Daniel. No caso de Daniel era muito fácil de interpretar quem eram os 4 animais que ele viu surgir do mar. Porque o primeiro, o animal que tinha aí, né, que era leão e tinha asas de águia, e que enquanto ele olhava foram-lhe arrancadas as asas, e ele se pôs em pé como um homem, e foi dado mente de homem. Claro, é Nabucodonosor, aquele que virou um animal, mas depois voltou a ter lucidez e se converteu e glorificou ao Deus dos céus. Sempre nas visões de Daniel, o primeiro ali, o animal, a cabeça da estátua de ouro, ele fala, é você, Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro da estátua. Então o primeiro sempre é o Império Babilônico, representado por Nabucodonosor. Mas depois vem o segundo império, que é um urso, que ele tem 2 lados, medos e persas. Mas um dos lados é mais forte, quem? Os persas. São eles que continuam esse domínio do império. E finalmente depois vem o leopardo, com 4 asas em cima. Por que o leopardo, né? Porque é o mais rápido, é o mais veloz. E quem foi o cara que conquistou o mundo mais rapidamente? Alexandre, imperador do Império Greco-Macedônio. Com 30 anos de idade era dono do mundo, senhor do mundo. E por que 4 asas nas costas? Que ele morre e deixa 4 generais. E esses 4 generais repartem o império entre eles mesmos. Então, Daniel estava profetizando do passado para frente, dizendo, estou olhando aqui, tem agora o império aqui. Depois vem mais um duplo aqui. Depois mais um terceiro, que é o rapidão. E depois, aí estou vendo uma coisa monstruosa mesmo. Indescritível. Quem é? Roma. Roma. Só Roma pode ser esse animal indescritível, porque depois de Alexandre, o único império do nível e até maior foi Roma. Os generais de Alexandre brigaram entre si, dividiram os espólios, 2 acabaram, ficou só 2, os Ptolomeus, né, no Egito, Antíocos na Síria, brigando entre si, mas eles nunca chegaram a ser o império mundial. Mundial mesmo, só o monstro terrível. Por isso que quando João vê o dragão conjurando a besta do mar, ele é um 4 em 1. 4 em 1. Ele tem tudo aquilo que os do passado tiveram, e ele é também o do presente. Ou seja, qual é o primeiro grande aliado de Satanás, do diabo, né? Ele sempre esteve por aí, é como se ele dissesse, eu não estou criando nada novo, só estou reaproveitando as coisas. As nações caídas, as nações rebeldes, os impérios mundiais, o poder econômico, o poder político, o poder da força, o poder dos exércitos, o poder da espada, que, como eu disse, é sempre o primeiro instrumento. A primeira coisa que ele sempre faz é bater. Na dúvida, bata. Na dúvida, desce o cacete nos crentes. Porque, em geral, fazendo isso,
podemos ter bons resultados. Mas o que é interessante, portanto é um sistema, né? Aqui não estamos falando de uma pessoa, aqui estamos falando de um sistema, um grande sistema, que sempre esteve no mundo, se intensificou a partir de Roma e continua até hoje. Vai império, vem império, sempre é a besta. Não interessa de que linha é o governo, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é para lá, se é para cá, quem o manda em última instância. O que o governo sempre quer é extrair o nosso sangue, seja com impostos, seja com leis absurdas, injustas. Sempre quem paga o pato são os crentes. Sempre quem paga o pato, de um jeito ou de outro, são os cristãos. Porque de um jeito ou de outro, tudo que os governos fazem é tentar impedir que os cristãos vivam sua fé de forma fiel. Ele sempre vai tentar interferir, ele sempre vai tentar legislar, ele sempre vai tentar entrar ali e dizer, não, assim não pode, tem que ser do meu jeito. Sempre. Não interessa quem está lá em cima. Não interessa quem é o cara da vez. Quem é o cara da caneta da vez. A história é a mesma. Aí como o cristão é bobinho, gente. Cristão é bobinho demais. O cristão fica torcendo e dizendo, esse aqui é o cara que vai resolver tudo. Ah, vai. Vai sonhando. Vai sonhando. Não quer dizer que a gente não deva escolher o menos pior nas eleições que tem por aí. Claro, temos que cumprir nosso dever, é dever cívico, vamos escolher o menos pior. Mas entenda uma coisa, não vai consertar. Não tem como consertar um sistema quebrado, um sistema caído, um sistema corrupto, que é e sempre será corrupto. E quando a igreja imita esse sistema, dá na mesma, vira tão corrupta quanto. Mas vejam, num certo momento aqui, esse sistema, ele parece se personificar, né? Quando o texto diz assim, voltando então para o capítulo 13, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Que autoridade se ele perdeu toda ela? Se o Senhor tirou essa autoridade do diabo, quando Jesus conquistou toda a autoridade do céu e na terra. Então, é o momento em que Satanás retoma a sua autoridade. E ele não retoma para ele mesmo, ele retoma através do instrumento dele. Que então, no meu entendimento, passa a ser o anticristo. Quando ele é personificado, quando a cabeça, porque tem um monte de cabeça, mas de repente uma cabeça se destaca, e essa cabeça é ferida, vive de novo, e é ela que recebe toda a glória, todo o louvor e toda a autoridade de Satanás. Vocês lembram que o apóstolo Paulo disse o seguinte, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2? Ele falou assim, o mistério da iniquidade já está trabalhando, minha gente. Você fica achando que é tudo do futuro, e você está sendo enganado, nem percebe. É agora já, o mistério da iniquidade já opera. Mas, ou seja, o sistema está aí. A besta já está aí há milênios. Porém, falta a cabeça. Falta o cabeça desse grande sistema, que Paulo chama de filho da perdição, homem da iniquidade, e que diz que não vai aparecer até que o Senhor diga, agora pode. Agora pode. Enquanto o Senhor não liberar a passagem, ele não entra. Ou ele não sai. Em Apocalipse, quando aparece a cena das duas testemunhas, né, os dois candeeiros, portanto, a igreja, o testemunho a semente da mulher testemunhando no mundo, o que acontece? É dito que, quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que sobe do abismo pelejará contra elas e as matará. Quando ela sai do abismo, finalmente ela restaura a autoridade de Satanás. Paulo disse, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, é o poder do diabo, é ele sustentando essa criatura, esse ser, este homem, que é a personificação da besta. Nós ainda não estamos nos dias da personificação da besta.
Mas estamos nos dias do sistema. O mistério da iniquidade já opera. É o já, mas ainda não. Que é tão comum nos textos apocalípticos e escatológicos. Temos que olhar em volta e entender onde é que está o sistema. E quando é que vem a cabeça. Quando é que essa cabeça finalmente aparece. Vejam que quando isso acontece, o texto diz que o dragão fica feliz. Verso 3, então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Espera aí, que cabeça foi golpeada de morte mesmo? A do próprio diabo. Se tem uma cabeça que foi golpeada de morte, que foi ferida de morte, é do diabo. Agora exatamente ele está com essa cabeça ferida. Mas o Apocalipse 20 diz que no final do milênio ele é solto, ele sai do abismo e vai enganar outra vez as nações. Ele não pode mais enganá-las agora, ele não pode mais enganá-las desde que ele foi destronado do céu, expulso para a terra. Ele não pode mais enganá-las, ele deixou de ser o enganador do mundo inteiro, o sedutor do mundo inteiro, o enganador das nações. Ele perdeu essa autoridade, mas aqui ele está recuperando essa autoridade. Está recuperando através da cabeça ferida. Você percebe outra vez, é sempre imitação, né? Não tem criatividade, só imita mesmo. Já que Jesus morreu e ressuscitou, vamos fazer uma coisa parecida. Mas, na verdade, eu não acredito que o anticristo vá literalmente morrer e ressuscitar. Ele representa a morte e a ressurreição do dragão. É a cabeça dele que foi ferida. E que, quando acaba o milênio, é restaurada. Ele sai do abismo com a sua autoridade restaurada. E restaurada na pessoa do filho da perdição, do homem da iniquidade. E finalmente ele consegue o que sempre sonhou. Tudo que o dragão sempre sonhou. Finalmente o sonho dourado do dragão acontece. O que ele sempre quis? Adoração. É o que ele sempre quis. Adoração. E o texto diz, adorarão o dragão por causa da besta. É ela que finalmente consegue dar ao dragão o que ele tanto queria. Olha o que o texto fala aqui. Toda a terra, se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Ele sempre esteve disposto a negociar qualquer coisa por causa disso. Aliás, quando ele levou Jesus lá e mostrou os reinos do mundo, ele falou, quer? Você quer autoridade? Eu te dou. Mas me adora pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus não, né? Mas certamente o que ele queria era isso. Se prostrado me adorares, toda essa autoridade será tua. Mas me adora. Eu não aguento mais de vontade de ser adorado. E agora, veja, Cristo diz, que eu não quero essa tua autoridade merreca. Eu vou conquistar a autoridade de verdade, legítima, digna. Eu não quero nada usurpada. Isso é uma autoridade usurpada, eu não quero isso. Eu vou conquistar a autoridade legítima, morrendo, ressuscitando, subindo aos céus, cumprindo todo o script, toda a justiça. Não vou me desviar nadinha dela. Quando Jesus ressuscita, ele diz, agora eu tenho toda a autoridade, nos céus e na terra, Mas aqui o dragão dá a sua autoridade para a besta. Jesus não quis, Então ele dá para a besta. Pega aí, besta. E aí a besta pega essa autoridade e aí todo mundo diz, grande é o dragão finalmente conseguiu o que eu tanto queria. Os coraçõezinhos sobem assim, os emojis subindo. O dragão feliz da vida, porque está sendo finalmente adorado. Mas a alegria de pobre dura pouco. E ele é pobre mesmo. Extremamente pobre. E por isso dura nadinha o tempo da alegria dele. Mas para nossa perspectiva, até que demora um pouquinho. 42 meses, 1.260 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. Tudo significa a mesma coisa, meia semana.
Meia semana. A metade da semana escatológica. Não tenho tempo para falar sobre isso. Quem comprou o comentário, leia lá. Você vai entender o que é a metade da semana escatológica. Eu resumo dizendo o seguinte, é o finzinho do fim mesmo. A primeira metade da semana escatológica é longa. O Senhor está dizendo, começa lá na ressurreição de Jesus, do primeiro dia, e termina quando a besta sai do abismo. Gente, até agora já passaram 2000 anos, ele falou, não acabou metade da semana ainda. Mas vai chegar a hora que vai acabar, é quando a besta sai do abismo, sobe do abismo. Aí, acabou a metade longa da vitória das duas testemunhas, da pregação do Evangelho, da invencibilidade do Evangelho, e começa a segunda metade destrutiva, do mal, da queda, do dragão retomar sua autoridade, do dragão ser adorado como ele sempre quis, e das duas testemunhas ficarem mortas. Mas que interessante, quando o autor descreve o tempo em que as duas testemunhas ficam mortas, ele diz, 3 dias e meio. Curioso, 3 dias e meio, que também é metade, de 7. O que o Senhor está dizendo? Está aí, dragão, está aí a sua metade da sua semana, tá? Como assim, Deus? Mas são só 3 dias e meio. Reclama com o Alexandre de Moraes, se você quiser. Vá recorrer ao STF, não me interessa, é 3 dias e meio, acabou. É a sua metade. Se não estiver contente, o problema é seu. Mas é meia semana. É uma meia semana curta, mas ainda assim é meia semana. Os propósitos de Deus estão cumpridos. A justiça dele está feita, está revelada. Nessa metade final da semana, curta, abreviada, foi Jesus que disse, né, que tinha que ser abreviado. Ele falou, se aqueles dias não forem abreviados, dos dias da tribulação, da intensa tribulação, se não fossem abreviados, ninguém escapava. Mas serão. Então não é 3 anos e meio, é 3 dias e meio. E se contente que já é muito. Já é muito. Nesse período, então, é o grande momento do dragão, mas dura pouco. Dura pouco. É quando, então, ele ataca livremente os crentes na terra, não há mais, eu entendo que aqui não há mais pregação do Evangelho, acabou, quem tinha que ser salvo foi. Quem não é para ser, não será. É só tempo de aguentar a pancada, tribulação como nunca houve, esperar e resistir pacificamente. Até porque, para o crente, é essa a única resistência. Resistir pacificamente. A única coisa que dá para fazer é fugir. Fora fugir, nada mais. Vamos pegar a espada. Não. Quem estiver aqui para a morte, vai para a morte. Quem estiver para a prisão, vai para a prisão. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É exatamente o que diz o verso 10. Exatamente o que diz o verso 10. Que, na tradução aqui da nossa Almeida Revista Atualizada, eu diria que aqui é um dos poucos equívocos que nós encontramos na tradução Revista Atualizada, mas é um equívoco. Que, inclusive, foi corrigido na versão Nova Almeida Atualizada. A Nova Almeida Atualizada, que é uma versão mais recente da Bíblia em português, foi feita a correção necessária para esse texto. A Nova Almeida fala assim, se alguém tiver que ir para cativeiro vai. Se alguém tiver que ser morto à espada, será morto à espada. Porque o sentido é da inevitabilidade. O crente só tem que fazer uma coisa, aceitar o destino dele. Por isso que fala, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aceitar o destino que for. Se é morte, é morte. Se é prisão, é prisão. O que quer que seja, tem que ser para a glória de Deus. Quando a besta estiver personificada, não há outra alternativa. Mas não tem só a besta do mar. Em seguida ele levanta a besta da terra. Vi emergir da terra uma besta. Eu já falei aqui para o pessoal reunido de manhã, que isso surpreende muito, porque o mar é o habitat natural do dragão, então quando ele levanta a besta do mar, está em casa. Mas quando diz vi emergir da terra, qualquer judeu aqui, qualquer leitor antigo diria, não, da terra não dá. Como assim da terra? A terra é boa.
A terra não é o habitat do dragão, a terra é prometida, é a nossa herança, os justos habitarão na terra, vi novo céu e nova terra. Não, da terra não pode ser. Ela tem esse simbolismo benéfico, positivo. E, claro, mas o que o texto está dizendo é que o dragão transita nas duas esferas, no mar e na terra. Da terra, ele traz aquilo que tem que ser da terra, né? Porque, olha, a besta da terra, ela não tem 7 cabeças, 10 cabeças, 7 chifres, não tem nada disso. Ela não são os impérios mundiais, ela é um cordeiro. Mas é uma besta. É um cordeiro bestial. Parecendo cordeiro, com 2 chifres de cordeiro. O chifre aqui não é ruim não, tá? O cordeiro tem 2 chifres. Não é um bode, é um cordeiro. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Qual a ideia aqui, meus irmãos? Que o dragão não só age de fora batendo na igreja, ele também age de dentro. É a história, não posso vencer o inimigo, eu me alio. Ele entra e ele faz aparecer dentro da igreja os seus falsos profetas. Isso aqui é um falso profeta, por isso que ele é chamado depois no Apocalipse de o falso profeta. Sempre vai ser assim, a besta e o falso profeta, a besta e o falso profeta. O anticristo, na verdade, é esses 2 caras. Não são 2 pessoas no fim dos tempos, porque em outro lugar na Bíblia não se fala de 2, é sempre um só, o anticristo, mas tem 2 rostos. Quando ele é personificado, deixa eu explicar melhor, como o sistema são 2. É o sistema político, econômico, o da força, né? Mas aqui o outro sistema é o sistema religioso. É a teologia a serviço do diabo. É o serviço da fé. É o diabo, como eu falei pela manhã, ele pode levar Jesus à cidade santa, ao pináculo do templo e abrir a Bíblia para Cristo. Ele pode fazer essas coisas. Ele sabe fazer bem isso. Ele é um ótimo teólogo. Satanás é teólogo. Um excelente teólogo. Para os objetivos dele, é claro. Quais são os seus objetivos? Deturpar. Deturpar o Evangelho. A maior vitória que Satanás pode obter não é matar metade dos crentes. Isso não vai significar muita coisa. A maior vitória que o diabo pode ter é enganar. Um que ele engane já deu muito resultado. Enganar. E o melhor jeito de enganar é com um falso profeta. Porque crente é bobinho demais. Ah, como crente é bobinho? O sujeito apareceu bonitinho, falando bonitinho, parecendo cordeiro, o crente acredita. É cordeiro. E não presta atenção no que o cara fala. Se prestasse atenção no que o cara fala, viria, não é cordeiro, é dragão. Como é que você descobre quem é falso? Pela aparência? Pelo ensino. É o ensino que mostra. Sempre aparece, o dragão sempre se trai. Ele sempre se revela, mais cedo ou mais tarde, o falso profeta sempre se revela. Porque em algum momento ele sai da Bíblia e começa a falar das suas próprias doideiras, como se fossem espirituais, e o povão acha que é verdade. Mas olha a sincronia aqui, né? Eles trabalham em sincronia, o texto fala assim, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Mas de quem que é essa autoridade? É do diabo. Ele deu para a besta e agora a segunda besta também faz. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Porque adorar a primeira besta é adorar o dragão. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Paulo também disse que o anticristo faz descer fogo do céu, né? Os grandes sinais. Então, não é que é um segundo homem, é o mesmo cara. É o anticristo, só que ele tem 2 rostos. Como sistemas são 2 sistemas. Mas a encarnação é um só. Reúne os 2 sistemas numa única pessoa. Aliás, não são só 2. Daqui a pouco aparece um terceiro personagem em Apocalipse. Quem é? A grande meretriz, a Babilônia, a prostituta, aquela que seduz de fato, aquela que oferece o cálice de ouro cheio de abominações. Que trio, hein? Um rei, um profeta e uma meretriz.
O anticristo é essas três coisas. É o que ele pode dar tudo o que as pessoas querem. Ou é o poder do rei, ou é o misticismo do profeta, ou é a diversão. De um jeito ou de outro, ou ele bate, ou ele engana, ou ele assovia, né? Ou ele seduz. Quem escapa de um, às vezes cai do outro. Quem escapa do outro, cai no outro. Porque ser crente não é fácil, não. Tem que resistir às ameaças do rei, os enganos do profeta e as promessas da meretriz. Sistemas que estão aí desde sempre, aguardando o cabeça aparecer. Quando aparecer, meus irmãos, literalmente vai ser um Deus nos acuda. Agora vejam, então chega finalmente a hora de fazer a marca da besta. Eu espero que tudo que eu falei até agora tenha preparado você para entender o que isso aqui significa. E desde já eu digo para você, esquece essas bobagens que tem por aí. Diz que a Motorola estava fazendo um chip já faz uns 50 anos, não terminou até hoje. Foi a Nokia primeiro, aí faliu. Mas aí veio a Motorola. Parece que agora a Motorola não tem mais grande coisa. Aí depois era o Bill Gates da Microsoft que estava fazendo o tal do chip. E nada de chip. Mas diz que está quase pronto. Agora deve ser a Apple, né? Porque... E Apple, veja só, não é a maçã? O símbolo da maçã? Oh! Por que eu nunca pensei nisso? Quanta bobagem. Quanta tolice. Como o crente é tolo. Se deixa levar por coisas vãs. Eu pergunto para você, o que um chip representava para os crentes de Éfeso que estavam lendo pela primeira vez esse texto? O que os crentes de Tiatira podiam entender de um chip que ia ser implantado na cabeça deles, ou na mão direita deles? Antes disso já foi o cartão de crédito, antes disso já foi o CPF, o código de barras, então todo mundo tremeu e disse, agora é. Código de barras, a marca da besta. Não é a marca da besta, é a marca dos bestas. Que ficam pensando essas bobagens, não tem tempo demais para pensar bobagem. Você tem que sempre pôr um teste em tudo o que você pensar sobre o Apocalipse, tem que fazer o seguinte, isso significava alguma coisa para os crentes de Éfeso? Se você disser não, esquece, é falso. Interpretação errada. Descarta, falso, não vale nada. Mas o que significava para os crentes de Éfeso? Ter ou não a marca da besta? O que significava para os crentes de Pérgamo ter ou não a marca da besta? Pense em Pérgamo. Por que Pérgamo é importante? Porque teve um cara lá que não aceitou a marca. Um cara chamado Antipas. Ele não aceitou a marca. E por causa disso, o que aconteceu com ele? Foi morto. Foi morto aí entre vós, diz. Quem é ele? Jesus fala, minha testemunha fiel. Minha testemunha fiel. E ele foi morto aí entre vocês. Por quê? Porque é o que a besta faz. O texto diz aqui, quem não recebe a marca, ela mata. Fizesse morrer. Todos, grandes, ricos, pequenos, pobres, escravos, etc. Ele faz morrer. Não é só não poder comprar e vender. João coloca aqui o não comprar e vender é o código de João para que os crentes de Éfeso entendam o que ele está falando. Para que eles entendam. O não comprar e vender é para que os crentes de Pérgamo entendam do que ele está falando. Ele não está falando de chip porcaria nenhuma. Deus não é um Deus de pegadinha, meus irmãos. A gente acha que Deus vai fazer uma pegadinha com os crentes no final do tempo. Enganei você. Botou o chip sem querer na testa. Perdeu o Playboy. Vai para o inferno agora. Deus não é Deus de pegadinha. O teste não é uma pegadinha. O teste é algo muito sério. O teste, meus irmãos, é o de Nabucodonosor. Sempre aquele teste lá. Um dia, os auxiliares de Nabucodonosor falaram assim, Nabucodonosor, por que você não faz uma estátua bem grandona? E baixa um decreto para todo mundo, é o seguinte, tem que se prostrar. Todo mundo. E quem não se prostrar, vai para o inferno, mas é o nosso. A fornalha.
de fogo. Toca um monte de instrumento aí, o Nabucodonosor. Manda os seus músicos fazer uma festança. E quem não se prostrar vai para a fornalha. O Nabucodonosor diz, gostei da ideia. É boa, porque não pensei nisso antes. Vamos fazer. Tocaram os instrumentos, se prostraram, todo mundo, menos 3. 3 caras ficaram em pé. Vocês 3, vem cá. Vocês têm algum problema de coluna, joelho, gota? Qual é o problema? Não consegue dobrar o joelho, não? Não tem problema, é o seguinte. A gente vai tocar de novo toda essa musicaiada aí. Só que agora não é para todo mundo não, agora é só para vocês 3. Só vocês 3. É um showzinho particular. E todo mundo vai observar vocês. E mais, a fornalha está fraca. Põe mais fogo lá. Quero saber de vocês, qual é o Deus que vai livrá-los se vocês não se prostrarem? Aí os 3 amigos falaram o quê? Rei, quanto a isso, a gente não tem que te dar satisfação, tá? É o seguinte, se o nosso Deus quiser nos livrar, beleza. E se Ele não quiser, beleza do mesmo jeito. Fique sabendo, ó Nabucodonosor, que você vai perder seu tempo tocando esses instrumentos. Nós não vamos adorar. A gente não está aqui exigindo nada de Deus, não. Se Deus quiser livrar, Ele livra. Se Deus não quiser, Ele não livra. Nós não vamos nos prostrar. Isso é teste de fé. Isso é Antipas. Isso é testemunha fiel. Porque o desafio da idolatria não acabou. O grande desafio de ser igreja em todos os tempos, irmãos, é a idolatria. Não é à toa que é o primeiro e o segundo mandamentos. Primeiro e segundo só para não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem de idolatria. Idolatria é o grande desafio da igreja. Em todas as eras. Olha para Israel, gente. Chega a hora que ele dá uma gastura lendo o Antigo Testamento, porque você diz, gente, mas eles estão fazendo as mesmas bobagens de sempre. Mas como é que pode, depois de ver o profeta falar, fazer, descer o fogo, consumiu, morreram os 400 profetas, eles vão lá e fazem tudo de novo. Depois de Deus mostrar o seu poder, as provas todas, como é que repete? Sim, repete. Idolatria se apega e cega e endurece as pessoas. E quando as pessoas percebem, estão sendo idólatras e nem sabem. E não é só adorar uma estatuona grandona, não. Porque a questão aqui é econômica. A questão aqui é econômica. E entra no coração dos problemas. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, os que querem ficar ricos. Ele não fala contra a riqueza em si. Tem bons ricos. Mas esse anseio, essa sede insaciável, é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males. Os crentes de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, eram cidadãos romanos. Isso era um grande privilégio, sim. Portas abertas para o império. Mas também a obrigação. Adorar a estátua do imperador. Em Pérgamo havia mesmo um templo. Onde se ofereciam sacrifícios ao imperador romano. Se negar a participar disso, sabe qual era a primeira consequência? Não comprar e nem vender. Mas não era porque um chip era posto na testa e aí não conseguia mais passar o cartão de crédito. Não era isso. Era porque simplesmente se você não fazia parte do sistema ali que dominava o comércio imperial, tanto para comprar produtos manufaturados do Oriente, de onde eles traziam as matérias-primas, como para distribuir os produtos para as grandes cidades do Império Romano. Para fazer isso, você tinha que estar dentro do sistema. Sem fazer parte das guildas comerciais, que eram os sindicatos da época, as associações comerciais da época, ninguém compra, ninguém vende. Porque se comprar, vai comprar muito caro. E se vender, não tem como distribuir. Por que a Apocalipse gasta tanto tempo falando de produto?
que não pode comprar, que acabou, que empobreceu, que o navio afundou, que a cidade queimou. Apocalipse tem muito a falar sobre economia e o grande desafio do texto é econômico. A questão, meus irmãos, é que das 7 igrejas da Ásia, só 2 não estavam dançando conforme a música do império. Só 2 igrejas não beijavam o anel de César. Só Esmirna e Filadélfia. Não por acaso são as 2 mais fracas e insignificantes igrejas do Apocalipse, mas as únicas 2 fiéis. E era justamente por causa da fidelidade, o não querer se envolver com aquilo, que elas empobreciam. Meus irmãos, nós temos que identificar hoje o que é a marca da besta. Porque ela está aí. Testas estão sendo carimbadas. Mãos estão sendo marcadas. Como sempre foram. Mas como identificar hoje? Lembrando que Deus não faz pegadinha. Lembrando que para Deus as coisas são claras. Então, que desafios econômicos nós temos hoje na nossa sociedade atual? Que se nós quisermos continuar sendo fiéis a Deus, não vamos conseguir nem comprar e nem vender. Eu posso dar muitos exemplos disso. Mas eu sempre dou um. E não é aqui para condenar quem está nessa área, nessa função, ok? Porque é possível ser fiel, mas acho que uma das áreas mais difíceis para uma pessoa ser fiel a Deus, se ele quer ser um empresário. Deixa eu pegar aqui, os cristãos eram todos empresários, né? Porque eles produziam, compravam matéria-prima, manufaturavam, tintura, a indústria têxtil, eles trabalhavam com essa área principalmente, né? Em Tiatira, especialmente, era a cidade onde se vendia púrpura. Um produto caríssimo e de grande importância para a moda lá na antiguidade. Mas Laodiceia tinha lã negra, Laodiceia tinha ouro de boa qualidade, refinado, não ouro bruto, né? Ouro refinado. Laodiceia tinha colírio, porque Laodiceia tinha um centro médico, tinha uma faculdade de medicina. Alguns acham que Lucas estudou lá, se tornou médico. É bem possível. Mas o fato é que, o que hoje pode significar isso? Eu sempre falo, gente, eu acho que a pior profissão assim, que o empresário pode querer ser hoje é dono de posto de gasolina. Porque a maioria do pessoal que tem posto de gasolina faz umas coisinhas meio ruins, né? Para vender mais barato, para ter mais clientes. O que faz? Mistura. Coloca outras coisas, outras substâncias. O que mais que faz? Sonega. Compra carga roubada. O que mais? Mexe na bomba. Lá marca 10 litros, mas no tanque mesmo vai 8. E você paga 10. E acha que pagou barato. Mas aí, de repente, o irmão que tem um posto do outro lado da rua, ele diz, não posso sonegar, não posso mexer na bomba, não posso mexer no combustível, tenho que pagar certinho. O preço foi lá para cima. E o concorrente do outro lado da rua, com o preço lá embaixo. E agora? Dilema, né? Vai quebrar. As pessoas só querem saber de preço. As pessoas não... Uma que não acreditam também, né? Porque acham que todo mundo é farinha do mesmo saco, então... é mais barato mesmo. O que você faria se você fosse o irmãozinho dono do posto? Você faria alguma coisinha aí que lhe ajudasse a baixar o preço? Ou diria, o jeito é ficar aqui até quebrar, né? Não tem outro jeito. A gente vai quebrar. Não tem como, vai quebrar. Não vou conseguir pagar as despesas, não estou vendendo. Não consigo comprar esse combustível barato que eles estão vendendo aí, mas se eu comprar,
Tem que vender a alma ao diabo. Não consigo. Sabe o que os nicolaítas diriam? Os modernos nicolaítas diriam? Meu irmão, não é assim não. Quer saber? Esquece esse radicalismo, cara. O que tem? É do jogo, todo mundo faz isso, todo mundo sabe, é assim mesmo. Dá uma sonegadinha aqui, põe um pouquinho de álcool ali naquela gasolina e venda em paz. E depois, o lucro, sabe o que você faz? Dá o dízimo. Entrega o dízimo certinho na igreja, está santificado. Está tudo resolvido, ajude, né? Não é bom isso? O que adianta? Você vai quebrar, não vai mais ter o posto, não vai mais ter nada, a igreja vai ficar sem dízimo, então isso é bom? Não é bom. Então, faça. Irmãos, são todas as áreas, nós sempre estamos sendo testados para saber até onde vai a nossa integridade. Coisas das mais simples que aconteçam. Você é um funcionário, você é a secretária do seu chefe. E toca o telefone, o fulano fala, o fulano está aí. Aí você fala para o chefe, ele diz, fala que eu não estou. Aí você diz assim, fulano, ele mandou dizer que ele não está. É o que você devia fazer. É o que você devia fazer. Porque se você falar, ele não está. O que significa? Significa que você disse, entre perder o emprego e ser fiel a Deus, eu prefiro não perder o emprego. Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou sustentar minha casa? Como é que eu vou levar comida para as crianças? Se diz uma mentirinha, não vai fazer mal para ninguém. Fulano, ele não está. Jesus disse, não tem como você servir a dois senhores. Sabe, a grande questão de César, Jesus disse lá, olha, a moeda é de César, não é? Então dê a César o que é de César. Mas não dê a César o que é de Deus. Só que César não quer só o que é de César, César quer o que é de Deus. Porque o dragão quer o que é de Deus. E por isso as pessoas cedem, afrouxam, porque elas querem o que é de César, o denário. Algumas inscrições antigas são bem interessantes, eu coloco esses detalhes no comentário. Tem uma inscrição numa moeda, porque Jesus mostrou a moeda, né? Ele falou, eu acho que é um precedente interessante, ele mostrou a moeda e falou, o que está nessa moeda aqui? Não é o rosto do César? Porque era uma pegadinha dos fariseus, né? Eles disseram, mestre, é lícito pagar o imposto? Aí era aquela história, respondeu qualquer coisa, lascou. Porque se ele dissesse assim, é lícito, eles iam dizer, então você é do lado de César, né? Então você é do lado dos publicanos. Por isso você tem discípulo publicano, né? Mas se ele dissesse, não é, aí eles iam dizer, então você está contra. Então você vai ser processado por Roma, vamos te denunciar. Era aquela coisa sem saída. Sem saída. Aí Jesus teve uma saída. Quando ele disse, me traga o dinheiro aqui, me traga um denário aqui. O que está aqui? Quem é esse cara aqui? César. Então é dele. Dê a César o que é de César. Mas não dê a César o que não é de César. O que é de Deus. Nas moedas que circulavam no final do primeiro século na Ásia Menor, havia uma em especial em que os títulos de Domiciano, o imperador romano, estavam ali todos assim bem abreviados, em letras gregas. Quando você soma o número das letras daquela inscrição, dá 666. E vejam que o texto está falando disso, calcule o número da besta. Quer dizer, some. Literalmente faça a conta, some. Os cristãos da Ásia Menor podiam fazer isso. Eles podiam olhar para aquela moeda e dizer, é isso aqui o que significa dar a César o que é de César. Eu não posso negar o meu Deus por causa de dinheiro.
Eu não posso fraquejar a minha fé e a minha fidelidade por causa de uma moeda. Eu não posso dar a César o que é de Deus. O desafio sempre é adoração. O assunto é idolatria. É por isso que Deus não faz pegadinha com ninguém. Não é pegadinha. É claro e explícito. É para todo mundo ver. Só não vê quem não quer. No fim dos tempos, não será diferente. Será diferente. Agora, se algum dia, quando o cara surgir, e se você tiver que, para abrir uma conta bancária, aí sim, tiver lá uma cláusula no contrato, aquelas letrinhas bem pequenininhas, né? Escrita assim: eu, através dessa subscrição, renuncio a minha fé. Aí você não assina, né? Simples. E fica sem a conta. E fica sem o posto. E fica sem o emprego de secretária. Confia em Deus. E se precisar, fica sem a vida. Como Antipas, que foi morto ali, que não dobrou o joelho, não. Como os três amigos de Daniel, que foram para a fornalha. Só não morreram porque Deus disse: eu vou livrar vocês. Eles falaram: se Ele quiser nos livra, eu quero. Se Ele não quiser, não nos livra. Não livrou Antipas. Não livrou Antipas. Talvez não nos livre. Talvez nos livre. Não importa. De um jeito ou de outro, nós temos que ser o mesmo discurso daqueles três rapazes. Rei, fique sabendo um negócio. Se o nosso Deus quiser nos livrar, amém. Se o nosso Deus não quiser nos livrar, amém. Nós não vamos dobrar o joelho. Nós não vamos negociar os nossos valores, os nossos princípios, a nossa fé, por causa de conforto, por causa de bem-estar, por causa de roupas caras, por causa de carros luxuosos, por causa de casas, ou por causa do básico que seja, por causa do arroz e feijão. Por causa do arrozinho e feijão só, que às vezes é só por isso que as pessoas vendem a alma ao diabo, por causa de um arrozinho e feijão. E quando eu falo em vender a alma ao diabo, é totalmente simbólico, tá? Ninguém vende a alma ao diabo, sabe por quê? Porque o diabo não tem dinheiro para pagar. Ela é cara demais, vale mais que o mundo inteiro, não tem como ele pagar, não tem dinheiro nenhum. Então, só Cristo pode comprar almas. E Ele o faz com o seu sangue. Então, é só uma força de expressão, ok? Mas a ideia é adorar o dragão. Continuemos procurando nas nossas vidas, no nosso dia a dia, quais são as oportunidades que vão aparecer, para que deixemos de ser fiéis a Deus em troca de obtermos benefícios no mundo. E não façamos só como indivíduos, não. Façamos como instituição, como igreja. Quanta igreja que vai lá negociar com os políticos, nos dê um terreninho aí que a gente pode vir falar domingo lá, o seu prefeito, o seu vereador, pode te dar uma palavrinha para você dar um discursinho, mas nos dê o terreno lá. É uma boa causa, né? Uma boa causa. Venha besta, venha falar. Pode discursar. A gente gosta de ouvir o dragão. A gente gosta de ouvir. Ele parece cordeiro, então pode falar. A gente adora ouvir o dragão. Quais são os desafios? Que como indivíduos, que como instituições, como igrejas, está lá a estátua. Vai se prostrar ou não vai? Se não se prostrar, não compra e não vende. Se não se prostrar, morre. Fiquemos em pé. É para isso que nós estamos, aqui neste mundo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer muito ao professor, pastor Leandro,